Oi, gente. Vocês lembram daquela decisão do Dias Toffoli que protegeu o Flávio Bolsonaro? Pois é, ela atua em todo o Brasil e ela vai servir para proteger diversos corruptos e dificultar diversas investigações. E o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro e parte do PSL, eu vou falar sobre a pessoa do PSL que fugiu desse lugar comum, não é? A Janaína, vocês sabem quem é. Parte do PSL se bandeou para comemorar essa decisão que favorece a corrupção. Engraçado, não é? Eles falaram tanto contra a corrupção durante a campanha, mas parece que quando a corrupção é a deles, eles estão dispostos a prejudicar o combate à corrupção em todo o país para proteger o Flávio Bolsonaro. Ou seja, para proteger o Flávio Bolsonaro, pode prejudicar o combate à corrupção no país inteiro, que eles não estão nem aí. Interessante isso. E o presidente já disse que a situação do Flávio Bolsonaro já está resolvida. Já foi solucionada. Complicado, hein, gente? Complicado. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, e considere se tornar um apoiador. Bem, eu não sou um especialista nessas questões jurídicas, então eu fui buscar analisar diferentes reportagens sobre isso. E vários especialistas, inclusive procuradores diversos da Forças Tarefas, disseram que sim, essa decisão do Dias Toffoli prejudica muito as investigações em relação à corrupção no país inteiro. Olha só o que disseram algumas reportagens. Essa aqui é do João Pedroso de Campos. A decisão do Toffoli vai impactar muitos casos, dizem Força Tarefa. As Forças Tarefa, todos esses links vão estar na descrição. As Forças Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo e da Operação Greenfield no Distrito Federal divulgaram nesta quarta-feira, dia 17, uma nota em que criticam a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de suspender as investigações baseadas no compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem autorização do Poder Judiciário. Olha só o que eles dizem. No comunicado, os investigadores afirmam que é inviável identificar quantos processos podem ser afetados pela decisão, mas dizem que ela terá impacto sobre muitos casos que apuram corrupção e lavagem de dinheiro no país. Se a decisão for mantida, sustentam, haverá risco à segurança jurídica do trabalho. Ou seja, gente, eles que falaram tanto contra a corrupção para proteger o Flávio Bolsonaro, não é? Encaminharam um pedido que acabou levando a uma decisão que protege todos os corruptos do país. Olha só que coisa. A referida decisão contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira, como o COAF, inclusive em sua interação com órgãos públicos para prevenir e reprimir lavagem de dinheiro. As forças-tarefa afirmam que nos últimos 5 anos, quando a Lava Jato foi deflagrada, receberam inúmeras informações sobre crimes da Receita, do COAF e do Bacen, inclusive a partir da iniciativa dos órgãos quando se depararam com indícios de atividade criminosa. Os procuradores ressaltam que o compartilhamento em casos de possíveis crimes é o dever de autoridades. Percebam que essas entidades, elas viram alguma coisa estranha e aí comunicaram às autoridades. Nada mais justo que isso acontecesse. Mas o Dias Toffoli fez uma decisão protegendo o Flávio Bolsonaro, que acabou ajudando a proteger corruptos em todo o país. Olha só o que eles dizem. A suspensão de investigações e processos por prazo indeterminado reduz a perspectiva de seu sucesso, porque o decurso do tempo lhes é desfavorável. Com o passar do tempo, documentos se dissipam, a memória de testemunhas esmorece e se esvai o prazo de retenção pelas instituições de informações telefônicas, fiscais e financeiras. Ou seja, essas instituições retêm essas informações por um tempo. Depois de um tempo, elas destroem. E aí fica muito difícil de você fazer o rastreamento e a investigação de crimes de natureza financeira.
Em sua decisão, Dias Toffoli diz que o Ministério Público vem promovendo procedimentos de investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Revela-se prudente ainda suspender esses procedimentos que tramitam no território nacional e versem sobre o mesmo tema, de modo a evitar eventual usurpação de competência do Poder Judiciário. O ministro ressaltou que sua decisão não atinge as investigações que contaram com a autorização judicial. Olha só que sacanagem, porque às vezes um órgão desses detecta uma movimentação atípica que o Poder Judiciário, que investigadores não estão sabendo. E segundo a decisão dele, esse órgão não poderia comunicar. Tipo, você está trabalhando no COAF, aí você vê uma movimentação financeira que parece coisa que indício de criminalidade, alguma coisa muito estranha. Você não poderia, segundo a decisão do Dias Toffoli, comunicar isso a um procurador, à justiça, fazer uma denúncia e mostrar, olha, isso aqui estranho está acontecendo. Porque você não está agindo sob uma ação judicial. Você não teve autorização judicial para fazer essa comunicação. Perceba que detalhe curioso. Nós não estamos falando de conluio, de juiz com procurador, nem nada disso. Nós estamos falando de técnicos descobrirem algo que provavelmente é um crime e não ter autorização de realizar uma denúncia. De dizer para os órgãos competentes, olha, eu acho melhor você investigar isso daqui porque isso daqui está meio estranho. Poderia-se, inclusive, ter uma decisão intermediária em que eles indicassem o que a pessoa de interesse que é estranha, sem dizer os dados e dizer, olha, vá procurar uma autorização judicial para poder ter acesso a esses dados, porque pelo que a gente está vendo aqui tem alguma coisa estranha. Mas o que o Dias Toffoli decidiu seria basicamente impedir que as pessoas que estão vendo coisas estranhas e coisas potencialmente criminosas notifiquem as autoridades de que isso está acontecendo. Olha que loucura! E aí, uma criminalista chamada Yuri Saichoni, presidente da Comissão de Compliance da OAB no Rio, observa que há muitos casos em que já existia uma investigação deflagrada, por exemplo, em razão de uma colaboração premiada ou de algum outro elemento que as autoridades tomaram conhecimento, né? Essa reportagem aqui é do Estadão. E o Sindicato de Auditores da Receita também criticou duramente o Dias Toffoli, ou seja, a crítica está vindo de tudo quanto é lado. Até a Janaína Pascoal, que é do PSL, do partido do Bolsonaro, chamou isso de um golpe em curso. Estou falando sério. A Janaína Pascoal olhou para isso e disse, compactuar com a corrupção? Eu não. E fez, tô fora dessa. Se saiu. A decisão do presidente do Supremo, do ministro Dias Toffoli, de suspender processos e investigações abertas com base em dados da Receita ou do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem prévia autorização da Justiça, vai ser muito contestado nos tribunais e pode causar uma enxurrada de ações. A avaliação é da criminalista Yuri Saichoni. Saichoni, eu acho que é. Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil. Toffoli decidiu que todos os casos que foram deflagrados a partir de informações do COAF sem aval da Justiça têm de ser suspensos. Sua decisão vale até novembro, quando a Corte Máxima leva a plenária a matéria. A medida contrariou promotores e procuradores em todo o país, que alertam para o engesamento de investigações sobre corrupção e também contra facções criminosas e o tráfico. Perceba que loucura. Você está trabalhando no COAF. Você vê uma coisa que é indício de crime. Segundo a decisão do Dias Toffoli, se não houver uma investigação com autorização judicial sobre aquela pessoa, você não poderia, por você próprio e seu órgão, fazer a notificação. Você teria que esperar, sentar naquela informação ali, em cima da informação, e ficar esperando uma autorização judicial. E se ela não vier, ninguém vai ficar sabendo daquele crime potencial. Isso é uma instituição do próprio Estado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu até acho que você poderia proteger os detalhes e não quebrar o sigilo bancário sem autorização. Mas a notificação de que ali há algo a ser investigado tem que ser permitido. E a autorização judicial, vindo a posteriori, deveria conceder a esses investigadores o acesso aos dados
para impedir corrupção, para impedir lavagem de dinheiro. Senão nós estamos permitindo que o Estado saiba de corrupção, mas não faça nada. A ordem do ministro foi dada no âmbito do pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, alvo de investigação do Ministério Público do Rio por suposta lavagem de dinheiro quando ainda exercia o mandato de deputado estadual fluminense. Ou seja, gente, olha que coisa louca, que coisa doida. Para proteger o filho do presidente, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Dias Toffoli concede uma decisão que protege todos os corruptos do país inteiro, que podem ter suas atividades corruptas e de lavagem de dinheiro detectadas por órgãos, mas que esses órgãos agora não vão poder comunicar e compartilhar informações com promotores, com a justiça. Olha só o que diz a Sacchioni. O problema é que há casos que só existem em razão da comunicação ou de informações pedidas ao COAF pelo Ministério Público, como é o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Mas há muitos outros casos em que já existiu uma investigação deflagrada, por exemplo, em razão de uma colaboração premiada ou de algum outro elemento que as autoridades tomaram conhecimento. Segundo Sacchioni, a partir de então, é solicitado apoio ao COAF com informações para que possa embasar a operação. Ela aponta uma dúvida que deverá surgir a partir da decisão do ministro. Se o COAF já prestou informações e a solicitação se deu em razão de outros elementos de prova anteriormente obtidos, mas sem autorização judicial, a investigação poderia seguir considerando que a mesma não foi aberta por causa dos dados pedidos pelo órgão? Essa é uma interrogação que vai ter que ser decidida caso a caso. E, na minha opinião, a partir da importância e da influência das informações prestadas para o COAF e para as investigações pelo COAF. Olha que coisa doida! A verdade é que hoje, das centenas de investigações e ações judiciais propostas na Lava Jato e em outras operações, todas são passíveis de questionamento judicial sem a menor sombra de dúvidas. Ou seja, não só dificulta o futuro, como gente presa por compartilhamento de informações pode alegar isso para ser solto. A decisão do Dias Toffoli para proteger o Flávio Bolsonaro coloca em risco a possibilidade de centenas de corruptos no Brasil inteiro serem soltos. Ou seja, para manter o Flávio Bolsonaro fora da cadeia, vai se permitir que toda essa galera corrupta fique fora da cadeia também? É esse o combate à corrupção? É esse o combate à corrupção? É por isso que a Janaína Pascoal falou que há um golpe em curso, porque a Janaína Pascoal não quer, ela, embora eu tenha divergência com ela em praticamente tudo do ponto de vista político, eu acho que ela não quer na biografia dela, do tipo, ela é tão favorável à corrupção que quer proteger o filho do presidente. Ela disse, opa, eu não, estou fora dessa. Ela já quis tirar da biografia dela, porque ela sabe da gravidade disso daqui, gente. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E o pior é que isso só vai ser decidido em novembro. Então, daqui até lá, podem haver ações impetradas, pode ser que gente corrupta seja solta. Olha só que loucura. E quando eu fui examinar isso daí, porque a princípio a fala do Toffoli faz um certo sentido. Você tem que proteger a privacidade dessas pessoas. Você não pode quebrar o sigilo sem autorização judicial. Beleza, entendi. Só que quando você vê os detalhes, na verdade é muito pior, porque na verdade o que ele está proibindo na prática é que esses órgãos denunciem atividades que são provavelmente crimes e corrupção. E é para isso que muitos desses órgãos, inclusive, existem, é o caso do COAF. Então, isso impacta muitas outras investigações. E a decisão não pode ser assim, não pode ser dessa forma. Você teria que dizer, olha, o COAF pode indicar que há uma atividade suspeita sobre essas e essas pessoas, e aí o órgão de investigação pode fazer uma petição e, com autorização judicial, ter acesso a essas informações. E isso tem que ser facilitado para que investigações aconteçam e o combate à corrupção aconteça. Mas a decisão dos Dias Toffoli, daqui até novembro, protege os corruptos. Grave. Muito grave, gente. E a gente precisa denunciar. E é por isso que eu vou fazer um vídeo falando sobre o fato de que combate à corrupção
tem que ser uma temática abraçada pelo campo progressista. A gente não pode deixar o combate à corrupção ser da direita. E a gente tem que falar sobre como o financiamento das campanhas e grupos como o Renova Brasil, que eu já fiz o vídeo, e outros mecanismos de financiamento de campanhas estão na raiz da corrupção. E nós precisamos ter o combate à corrupção como algo estrutural do campo progressista. Sim, o PT esteve envolvido em corrupção problemática lá, e outros partidos estiveram envolvidos em corrupção problemática que precisa ser criticada. Mas o campo progressista, de uma forma geral, tem que recapturar essa ideia de combate à corrupção e trazer ela para o campo progressista e para ter políticas específicas que combatem as causas da corrupção. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e conferir as reportagens que vão estar ou no comentário fixado no início dos comentários ou na descrição. Ainda estou pensando onde é que eu vou colocar. E a gente está sabendo de tudo isso, gente, está podendo criticar, é muito bom, porque a gente vai poder retomar para o nosso campo essa luta. E isso é muito importante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.